Olá, sempre uma alegria poder estar com você a cada dia, entrando na sua casa, sendo recebido por você para conversarmos sobre temas que informam, que orientam e que edificam as nossas vidas. Eu há pouco estava comentando o quanto eu aprendo aqui no Cabeça para Cima, a cada dia, com os temas que a gente pode trabalhar. E você sabe que quando você quer ver um tema sendo debatido aqui no programa, é só mandar para a gente, que a gente vai buscar especialistas, vai preparar esse tema para trazer para você e poder conversar com você, trazendo as orientações que você esteja precisando ou pelo menos queira refletir sobre elas. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua troca de e-mails com a gente, pela sua opinião emitida a cada dia. Isso nos fortalece, isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e isso nos dá a certeza também de que estamos abençoando vidas. Quando eu falo em abençoar vidas, não tem jeito, eu me remeto aos nossos queridos semeadores de boas novas e faço absoluta questão de aqui, a cada dia, agradecer a você, que tem entendido o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de televisão, de ter uma televisão com cunho cristão, de poder chegar à sua casa com uma programação diferenciada, de abençoar vidas, levando a cada pessoa que nos assiste o amor de Jesus. É isso que a Rede Boas Novas faz. E quando você semeia aqui, nesse campo fértil, você também está abençoando vidas. Muitíssimo obrigada, querido semeador. Você sabe que você faz toda a diferença. A nossa oração é que o Senhor possa manter acesa a chama de contribuição, a chama de participação, a chama da boa vontade de abençoar vidas no Brasil e em todo o mundo. Que esse mesmo Deus que conhece o teu coração, Ele possa abençoar você também. Que Ele possa atender os desejos do teu coração e te manter sempre firme e pronto para servir o reino de Deus. Você que ainda não é um semeador, tem sido abençoado pela nossa programação ou você quer ver novos programas, você quer ver o sinal digital chegando aí na sua cidade, você quer a melhoria do nosso sinal e a expansão desse sinal. Se você, às vezes, na sua cidade ainda nem tem o sinal da Rede Boas Novas, tem uma forma. Venha participar do Exército de Semeadores da Rede Boas Novas. Seja um semeador. Liga agora 2126-300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e rapidinho você pode se tornar um semeador. Nós não definimos nenhum tipo de valor, isso quem define é o seu coração. É o tamanho da sua vontade de participar e de abençoar vidas. Nós provocamos você. R$1 por dia, R$30 por mês, é um valor de provocação realmente. Se você puder, essa é uma sugestão que deixamos com você. Basta ligar 2126-300 ou www.boasnovas.tv, entrando no nosso site, são os caminhos para que você possa abençoar vidas e, consequentemente, ser abençoado. Não porque você vai estar pagando pela bênção, mas porque assim, naturalmente, quando a gente abençoa, a bênção volta para a gente também e a gente é realmente abençoado. É que nem o perdão. Quando a gente perdoa, a gente acaba sendo o mais beneficiado. 2126-300 ou www.boasnovas.tv é o caminho para que você possa ser um abençoador de vidas. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior importância. Fiquei muito impressionada ao ler e ao estudar um pouquinho para o programa de hoje com o impacto do tema que vamos falar nesse programa. Quando você vir uma criança com calafrios, tremedeira, suores fortes ou febre, pense que isso pode ser um sintoma que indique que essa criança está com pneumonia. Cerca de 18% das mortes em crianças com menos de 5 anos, elas são causadas pela pneumonia. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a doença que mais mata crianças nessa faixa etária. É ou não é para a gente se preocupar? Certamente que é. E aí vem aquelas perguntas. Quais são os sintomas mais fortes? Como a gente pode identificar uma pneumonia? Na verdade, uma gripe, ela pode evoluir para uma pneumonia? Como é que a gente trata essa doença? E o que provoca? Como é que a pneumonia chega? O que acarreta uma pneumonia? Essas e
outras questões nós vamos tratar no Cabeça para Cima de hoje. Nesse programa, a gente quer entender mais como é que acontece e o que é a pneumonia infantil. Começamos com o nosso informativo e temos especialistas para nos ajudar a entender melhor esse assunto. A pneumonia infantil é uma infecção no pulmão da criança que gera sintomas semelhantes aos da gripe, mas que vão piorando com o passar dos dias, podendo ser difícil de identificar. Geralmente, a pneumonia infantil é causada por um vírus ou uma bactéria que afetam principalmente bebês com menos de 1 ano de idade, sendo que, por isso, deve-se vestir as crianças de forma adequada para evitar mudanças bruscas de temperatura. A pneumonia infantil tem cura e é raramente contagiosa, devendo ser tratada em casa com repouso, remédios para a febre, antibióticos e ingestão de líquidos, como água e leite, por exemplo. É isso aí. A gente falou aí sobre o médico que cuida da pneumonia infantil, né? Ou de qualquer tipo de pneumonia, mas vamos focar aqui na pneumonia infantil. Queremos falar com você sobre esse tema e para isso convidamos gente que sabe e gente que faz. Conosco, Clímax Santana, ele que é médico especialista em pneumologia pediátrica, também professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para ninguém botar defeito, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui e para falar de um tema tão importante, tão atual, né? Nós estávamos comentando antes, a questão da pneumonia não é recente, né? Apenas de vez em quando chama mais atenção por uma razão ou por outra, mas é um assunto que a gente vem trabalhando, vem se dedicando, vem estudando há 30 anos praticamente, né? E a gente ainda tem esse volume, né? Essa é a doença que mais mata as crianças com menos de 5 anos. Para mim é forte, viu? É bem forte, mas a gente vai já entrar um pouquinho mais nesse mérito. Eu quero apresentar para vocês o nosso segundo convidado, que é o Cláudio Aboassi. O Cláudio é médico pediatra do Hospital Central Aristarco. Esse nome é complicado aí. Aristarco Pessoa, ele é também médico do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para estar com a gente aqui hoje. Eu agradeço o convite de estar junto com você nesse programa, junto com o Clímax, que é um amigo de muitos anos, e acho que vai ser de grande proveito para a audiência, né? Porque é um tema que no consultório pediátrico, no ambulatório, a maior parte dos pacientes que nos procuram são patologias respiratórias, né? E realmente é um tema que vai ser muito bom. Vamos conversar bastante. É isso aí. Então, essa questão da pneumonia infantil, né? Uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais mata crianças com menos de 5 anos. No dia 12 agora de novembro foi o Dia Mundial da Pneumonia Infantil, né? Pneumonia geral. Geral, é mundial. Da pneumonia geral, não é da infantil, Mundial da Pneumonia. Olha, eu digo para vocês, eu não ouvi falar desse assunto. Não me dou conta. Eu fiquei pensando, eu ouvi alguma propaganda, não vi nada sobre esse assunto. E quando a gente vê índices como esse, de ser a doença que mais mata, impressiona, porque o que a gente está fazendo para mudar esse quadro? Como o senhor diz, há 40 anos se estuda sobre o assunto. E aí? É verdade. Realmente é um desafio, né? Nós sabemos que as estimativas é que haja cerca de 120 milhões de casos de pneumonia por ano no mundo. E que o número de óbitos é mais ou menos em torno de 1.300.000 ou alguma coisa em torno disso. Então, essas estatísticas vêm se repetindo, né? Isso não é uma coisa recente. Claro que se a gente comparar o que era na década de 80 para agora, houve uma redução, né? No Brasil houve uma redução importante, no mundo em geral, porque as condições de vida foram mudando, foram tendo novos recursos, principalmente as vacinas, combate à desnutrição, de alguma maneira ainda as condições de acesso aos serviços de saúde e assim por diante. Quer dizer, então houve uma redução, mas a verdade é que se faz muita coisa, como a gente acabou de dizer, né? Há programas, de modo geral, nos países de
de combate à desnutrição, as questões sociais parcialmente resolvidas, imunizações, etc., mas ainda nós temos esses números dramáticos, né? E isso, de todas as doenças assim, da infância, praticamente a pneumonia é uma das mais complexas, né? Porque se a gente tomar, por exemplo, o caso da diarreia, né? Na década a segunda 80, doença que mais mata crianças. Uau! Mas a diarreia, a própria mãe sabe fazer um sorinho caseiro e tal e resolve o problema. Na pneumonia não é assim, precisa ter não só questões, vamos dizer, familiares resolvidas, como também da própria estrutura do serviço de saúde, treinamentos profissionais de saúde, recursos através de antibióticos. Então é uma ação mais complexa. Né? Na verdade, Celeste, quer dizer, a pneumonia mata muito, continua matando, mas não é toda não se morre por quem tem pneumonia, não quer dizer que vai morrer, né? Certo. Né? Até para a gente... E a maior... Ela não é completa, ela não é letal. Exatamente. Se cuidar. A maior parte das pneumonias nós tratamos a nível ambulatorial, né, no consultório. E tendo maior acesso ao posto de saúde, ao sistema de saúde, e as pessoas estando informadas, fica até mais fácil o diagnóstico precoce e iniciar imediatamente o tratamento, né? Esse é o objetivo desse programa. Por isso que a gente está aqui conversando, para chamar a atenção das pessoas. Porque eu fico pensando isso, sabe, Cláudio? Imagina, se essa ainda é a doença que mais mata crianças. Eu vi uma estatística que é assim, uma criança morre a cada 20 segundos no mundo por conta da pneumonia infantil. Ora, se a gente falar mais, se a gente informar mais, a gente começa a mudar esse número de uma forma cada vez mais rápida, né? Que é o grande objetivo. Por isso que a gente tem que realmente falar. Essa realidade, assim, desse volume de mortes, claro, isso é uma estatística mundial, mas como fica o Brasil nessa situação? Vocês que trabalham diretamente com isso no seu consultório, como é que é essa realidade? No consultório é diferente porque a população que te procura é a população mais informada, né? Mas eu queria pegar um gancho teu que é a prevenção. Ok. Né, o início da sua fala, né? E a prevenção com estímulo ao aleitamento materno exclusivo, onde você aumenta a imunidade daquela criança, você diminui o quadro alérgico, né? Isso melhora e diminui muito os quadros respiratórios, né? Você estimular a vacinação, a nossa campanha de vacinação, o nosso Programa Nacional de Imunização melhorou muito nos últimos 30, 40 anos. Né? Com a implementação da vacina contra o pneumococo, que hoje nós temos no posto de saúde, com a implementação e cada vez mais o fortalecimento da vacina do sarampo, nós estamos no meio de uma campanha de vacina do sarampo. A vacina da gripe, que agora é uma rotina para crianças acima de 6 meses de idade. Tudo isso diminui a quantidade de crianças que possam vir a desenvolver problemas respiratórios e daí a pneumonia. Consequentemente, a pneumonia. A gente, se conseguir diminuir a parte ambiental, as pessoas fumantes, porque isso é um agravo às crianças que convivem com esses fumantes e podem piorar a parte respiratória. A poluição atmosférica, tudo isso vai melhorar. Né? Nos hospitais públicos e a nível particular, nós vemos muitas pneumonias graves e temos que internar muitas vezes, né? Principalmente em época de outono, inverno, que são os piores meses, né? Mas graças a Deus, quando a gente tem recursos, a gente consegue resolver. Mas tem pneumonias dramáticas que não se resolve e chega a óbito. E aí o clímax que a gente, quando o pediatra não dá certo, né? A gente não está acertando, a gente chama o nosso especialista. Vai para o especialista. Esse período, às vezes, de mudança de estação, que a gente vê tanta gente, né, com alergias, com resfriado, também é um período crítico, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma hora a gente está com calor, outra hora está com frio, de dia é um calor enorme, de repente, de noite a temperatura vai lá para baixo. É um tempo em que deve-se ter mais cuidado com essa questão? Teoricamente, sim. Né? Nos períodos mais frios, que aqui no Brasil corresponde ao período de outono e inverno, né? Às vezes já até avança um pouquinho para o mês de setembro e tal, onde se tem mais circulação de vírus. Quando se tem mais circulação de vírus, né? É esse período às vezes nem necessariamente esteja frio, mas é o período de inverno que os vírus estão mais
atuantes, e isso, de alguma maneira, baixa a resistência da criança. Então, a criança pega um resfriado hoje, pega outra manhã e tal, isso vai baixando a sua resistência e pode, de alguma maneira, dessas vezes, ela ter pneumonia. Porque a pneumonia, na verdade, é como se fosse, no caso que está falando aqui, é uma baixa de resistência com uma bactéria que esteja na garganta. Tá, então olha só, só antes de você entrar nessa conceituação, a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo, e no retorno eu quero exatamente começar a sistematizar esse negócio, né? Gente, vamos falar o que é a pneumonia, né? O que é essa doença que tanto mata as crianças, os sintomas dela, etc. E aí, entrando no mérito, para as mamães, aqui para as pessoas cuidadoras, professoras inclusive, né? Professores de um modo geral, até poderem saber identificar uma criança que esteja com pneumonia. Eu falei ali em 4 sintomas, mas são 4. Certamente tem aqueles que eu quero ouvir de vocês que são marcantes e que chamam a atenção e que a gente deve prestar atenção. Tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra